Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. E se você não conhece a Academia Universalista, é um curso que estamos produzindo. Ele tem 77 aulas e ele é definido por níveis, tá? E estamos no nosso nível Social 2, na nossa quarta aula desse sensacional nível. E se você não assistiu às aulas anteriores, convido vocês a assistirem, beleza? Tem tudo no YouTube, tudo no site cienciauniversalista.com.br, tudo gratuito, mas fica lá a dica para você conhecer a estrutura do curso e seguir a linha pedagógica dele. Então, convite feito, vamos agora para a nossa aula. Vimos um pouco na aula passada sobre o controle do poder, as primeiras civilizações nesse nível. Então, vimos um pouco do nosso presente. No nível passado, a gente mergulhou um pouco no passado e novas teorias, novas possibilidades para o nosso passado, né? Aquele conhecimento que evidências nos trazem que existe um conhecimento que academicamente não chega até nós. Mas especulamos algumas coisas, então do passado mergulhamos no presente. E já que na aula anterior falamos um pouco do controle de poder, não poderíamos deixar de fazer uma aula um pouco polêmica, mas para mostrar algo que existe no planeta e que, querendo ou não, serve como ferramenta para lidar com a massa, tá? E são as religiões. Antes de começarmos essa aula, eu queria avisar o seguinte: eu sempre deixo claro nos meus vídeos aqui no YouTube, a fé é individual e as pessoas precisam sempre ser respeitadas, tá? As religiões, as ideias, as teorias, não. Elas precisam ser questionadas e se estão fora da nossa ética, no bom senso comum, do respeito ao outro, deve ser questionada e, inclusive, enfrentada se for o caso. Mas as pessoas precisam ser respeitadas, elas como pessoas. Beleza? Então, se você porventura se identifica com uma religião, não tem problema nenhum. Isso, inclusive, vou conversar aqui. Mas vamos um pouco abrir a nossa mente para o que é a religião em si e como ela tem sido direcionada, pelo menos em uma grande parte. Beleza? Então vamos lá, o que é uma religião? Já parou para pensar nisso? Vamos lá para esse conceito aqui do Wikipedia. Religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Aí diversas representações para mostrar quantas religiões existem no planeta. Não são poucas, são muitas e muitas, inúmeras religiões, tá? Então no nosso Brasil aqui nós temos diversas, vamos mencionar daqui a pouco. Mas o importante destacar é que religião é um conjunto aí, ó, de crenças. Religião não é fé. Não necessariamente tem nada relacionado à fé, tá? Fé é um conceito bem complexo, a gente vem conversando sobre isso. Mas é um conjunto de crenças, ou seja, são ideias que já vão estar prontas e você como criança, ou enfim, você naquele seu primeiro contato, você vai aceitar aquilo ou você vai se identificar com aquilo. Aceitar mais quando é ser criança, que é uma questão cultural. Se você herda dos seus pais ou da sua comunidade, e aí você às vezes não entra no questionamento porque às vezes o meio não te permite a isso, a questionar, peraí, mas isso que eu estou acreditando, esse meu conjunto de crenças, ele tem fundamento, ele tem lógica, ele é legal, ele é bom para mim, ele está me tornando, né, uma pessoa melhor, mais livre, enfim. Então é isso que eu quero comentar aqui com vocês. Então, aí algumas imagens para representar a diversidade religiosa, que não é pequena. E o interessante é que se você está em uma religião e é bem fervoroso nela, certamente você vai achar que ela é o caminho da verdade. Aí quando você olha a quantidade de religiões no mundo, não é possível que só uma esteja lidando com a verdade absoluta. Então, para mim, o lógico é que nenhuma esteja. Você pode estar em contato com alguma verdade dentro da sua forma, dentro da sua cultura, mas nenhuma vai conseguir abraçar toda a verdade da galáxia, do universo. Isso para mim é um fato. Não. Por quê? Porque é algo cultural, o nome já está dizendo, é limitado. É ali, ó, regional, tá? Então, tendo essa premissa, vamos em frente. E aí, seguindo, a gente falando do mundo, como seria no planeta a presença das religiões, né, mais influentes, as religiões do mundo? Então aí tem um gráfico aí do planeta, né, um mapa, mostrando aí, ó, primeiro lugar. Vou ler aqui com vocês. De acordo com The World Factbook, elaborado pela CIA com dados de 2012,
Os sistemas religiosos e espirituais com maior número de adeptos em relação à população mundial são, em primeiro lugar, cristianismo, em roxinho aí, ó, 28% do planeta se considera cristão. Dentro do cristianismo e suas inúmeras vertentes religiosas, não são poucas, tá? Em segundo lugar, o islamismo, aí na cor verde, predominantemente aí no norte da África, Oriente Médio e um pouco ali na Oceania. Em terceiro lugar, o hinduísmo, que está na cor... cadê o hinduísmo? Não estou nem vendo o hinduísmo aqui. Uau, em laranja. Tá? Você vê que não tem muitas áreas, mas as áreas são bastante populosas, como a Índia, por exemplo, né? Em seguida, o budismo, que está na cor amarela, aí uma parte da China, aí pega também ali uma parte da Ásia. E aí, em quarto lugar, pessoas sem religião. Interessante, 12% do planeta se considera sem religião. Sem religião, essas áreas cinzas. Aí, praticamente nas áreas desérticas, já reparou? No centro da Austrália, numa região ali da Rússia, Groenlândia, norte ali dos Estados Unidos, enfim, uma região ou outra, né? E por final, 14,5% outros, ou seja, uma pessoa que não se considera em nenhuma dessas religiões, não se considera sem religião, então deve ser uma religião que não está nessa lista. Aí imagina a diversidade, né, de religiões nesses 14,5%. Vai de quântico a que você não imaginar. Então, o cristianismo é a maioria do planeta ainda, hein? Vamos agora ver como é que seria no nosso país aqui, já que estamos falando do Brasil, né? Esse censo demográfico no Brasil foi realizado no ano 2000, tá? Não achei mais recente, pode ser até que tenha, mas já serve para a gente ver o comportamento, né, das religiões. Ele foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e apontou a seguinte composição religiosa no Brasil. 73,8% dos brasileiros declaram-se católicos. 15,4%... esse texto foi do ano 2000, mas eu consegui uma tabela incluindo 2010, tá? Então esse texto mostra aí até 2000. E ali é uma projeção, na verdade, para 2010. Então, em 2000, há 21 anos atrás, 73,8% dos brasileiros declaravam-se católicos, 15,4% evangélicos, dentre aí tradicionais, pentecostais, neopentecostais, 7,4% sem religião, ou em terceiro lugar sem religião, olha que interessante. Em seguida sem religião pode ser agnóstico, ateu, deísta, enfim. Depois vem os espíritas, com 0,3%. Apesar do espiritismo ser o Brasil ser uma potência mundial, mas a representação ainda em número de pessoas é muito baixa. E seguindo, declaram-se seguidores de religiões tradicionais africanas, como Candomblé, Tambor de Mina, Umbanda, enfim, 1,8%. Declaram-se seguidores de outras religiões, tais como Testemunho de Jeová, budistas, os mormons, messiânicos, etc., compõem, na verdade, 1,8%. Tá? Então, vamos ali para a tabela. Ó. 2000, catolicismo. Na década de 70, praticamente 91,8% das pessoas se denominavam católicos. E isso vem caindo. Ó. Então, no ano 2000, já era 73,9%. Protestantismo 15,6%, sem religião 7,4%, espiritismo 1,3%, as religiões afro 0,3% e outras religiões 1,8%. Então, uma correção, espiritismo 1,3%, tá? Mas o que importa não são os números isolados, é o comportamento. Você vê que há um decaimento do catolicismo, o catolicismo tem perdido muita força, tá? Pelo que eu vi de fontes, ainda não consegui ter um embasamento, uma fonte muito segura para passar para vocês, mas está em torno de 50% já as pessoas que se declaram católicos no Brasil. O protestantismo, como vocês podem ver, tem crescido, né? E existem alguns fatores para isso que eu posso especular aqui. Mas olha que o interessante é que os sem religiões também está crescendo. Ó. Da mesma forma que o espiritismo está crescendo,
Na verdade está todo mundo crescendo, as religiões africanas também, outras religiões, mas o que está acontecendo é a queda do catolicismo que praticamente reinava, né? Agora, já que estamos falando do catolicismo como dentro da religião cristã no Brasil a maior, eu queria destacar algumas coisas, não no sentido de atacar uma ou outra religião, não, mas de mostrar o seguinte, como nós precisamos questionar aquilo que está na maioria, que está na massa, ou que nos é oferecido quando estamos novatos naquilo, ou na nossa infância, ou no nosso primeiro contato, tá? Então, quando a gente fala de catolicismo, a gente vê que é algo que é uma religião muito antiga. É uma religião que vem de milhares, centenas, ou quem sabe, alguns poucos milhares de anos aí para trás, tá? E o que a gente precisa questionar? Vamos começar o seguinte, quando a gente fala de catolicismo, né, falando no Brasil, a gente vai lembrar da sua sede, do seu líder supremo, do seu controle, né, sua estrutura de controle que fica na Itália. Na verdade, não fica na Itália, é vizinho da Itália, porque ele é um país isolado. Tá? Então ele tem soberania, tem muros, tem limites. Tá? Então ele é um vizinho, ele está dentro da Itália, mas é um país ali no meio, que se chama o Vaticano. Então, vou ler aí com vocês. O pequeno Estado do Vaticano foi criado em 1929, quando o Papa Pio XI e o ditador, ó detalhe, o ditador Benito Mussolini, rapaz, se tem gente ruim no mundo, esse era um deles, viu? Benito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, que previa o Vaticano como um Estado independente e o recebimento de uma indenização pela perda do seu território durante a unificação alemã. E, em contrapartida, a Igreja Católica teve que abrir mão das terras conquistadas na Idade Média e também teve que reconhecer Roma como a capital da Itália. Então, o que é que acontece? Há muito tempo atrás, na Idade Média, as religiões de massa, elas eram muitas vezes o próprio Estado. Então, o rei, ou o Papa, ou quem seja, ou o líder espiritual, líder religioso, normalmente ele estava atrelado, ou ele era o próprio Deus ali local, a própria dominação, a própria representação da dominação local. Então ele que definia tudo, ele que definia o que era o Estado. Então tem aquela historinha que eu já contei em outras aulas, né? Que no passado, se um Papa precisava, né, expandir seu território e ali tinha uma casa de uma família que sobrevivia ali do seu próprio campo, o que é que ele fazia? Ele mandava uns mensageiros, o cardeal, vai lá e fala com aquele cara que Deus me disse hoje que aquela casa precisa ser da igreja, né? Que a vida vai abençoar ele e ele que se vire. Aí o mensageiro ia lá e falava, olha, vim aqui em nome, abriu o pergaminho do Papa, não sei o quê, e a partir de agora essa casa é da igreja, né? Sai com sua família. Meu senhor, eu não posso sair, minha família precisa a gente não tem para onde ir, a gente sobrevive daqui e tal, né? Resultado, o cara foi contra Deus praticamente, prendia o cara como heresia. O cara é um herege, ele está indo contra Deus, está indo contra a poderosa igreja, né? Aí o cara ficava preso e aí, ó, ele era convidado a mudar de ideia. Mas às vezes o cara, com amor à sua família, à vida, ele dizia não. Aí o que é que acontecia? O cara tinha uma iluminação. Chama a mulher dele. Aí iam lá e chamava educadamente, pegava a mulher dele e levava lá. E aí falava pra mulher, olha, é o seguinte, convence seu marido aí, porque é de Deus, é coisa divina, não pode brincar com Deus, né? Então tem que dar sua casa. Ela, mas meus filhos, e não sei o que mais lá, e resistia. Aí o que é que o cara fazia? Um minutinho só, olhava assim, caramba, tem uns 4 dias aí que não chove. Sabe o que isso significa? Que isso é bruxaria. Você é bruxa, prende a bruxa. Aí prendia a bruxa lá. Aí o cara vinha, ô Papa, mas o que é que a gente faz com as crianças que estão na casa? Ele, meu caro, né? Isso é claro, ó, filho de herege com bruxa, você acha que presta? Vão todos queimar no inferno. E aí, que assim seja. E a casa era da igreja. Não, desculpa, era do Estado. Sabe? Não era da igreja, era do Estado. Que coincidentemente era o Papa que mandava. Então isso era muito complicado. E a gente vai ver
como essa religião, que é a maior aqui do nosso país, como ela tem um passado bem complicado. E o interessante é, por que será que as pessoas ainda não questionam? Por que as pessoas não têm essa coragem, como esse casal, por exemplo, que terminaram perdendo sua vida nessa história, né, fictícia, mas bem plausível de ser real, né, na sua defesa da sua liberdade, da sua casa, de suas coisas, do amor de sua família, né? Porque as pessoas hoje não questionam. Poxa, mas por que isso é assim? Mas por que eu tenho que acreditar nisso? E qual é a base disso? E por que... Infelizmente, a gente vai ver que a maior parte das religiões deixa um legado bem complicado. Tem lado bom, como tudo na vida tem. Mas a questão que eu trago nessa aula é qual é o preço dela. Tá? Vamos seguir nessa história dessa nossa religião aqui, da maioria dos nossos brasileiros. Vamos seguir aqui, ó. Em 1929, uma foto Mussolini aproximou-se da Igreja Católica e firmou o Tratado de Latrão. Na imagem, Pietro Gasparri e Mussolini assinam o Tratado de Latrão. A questão é o seguinte, tem um link aí de um site, mas tem diversos sites que falam um pouco. Essa imagem aí mostra, olha lá, ó, todo mundo, a igreja, inclusive a alemã, ali saudando o Hitler, né, com seu nazismo, enfim. Então o Estado ele sempre esteve envolvido com a religião da massa, quando a mesma não era um Estado. E nessa situação que acontece? Mussolini, olha lá, ditador, né, como Hitler também ditador, os ditadores brocando, chegaram para a igreja e falaram o seguinte: rapaz, é o seguinte, tem território ali que você tá ligado que vai ser nosso. Aí o que é que a igreja fez? Beleza, tamo com você, mas você me dá minha liberdade, minhas coisas aqui, certo? Você quer aqui, eu vou criar um país para ter soberania, para ninguém entrar, nem você. E aquilo lá você me dá, eu te dou aquelas terras, mas também você me dá uma grana, você me dá um negocinho aqui, pá, troca de favores e tudo certo. Vai com Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Gente, isso é tenebroso, bicho. Isso me lembra as cruzadas, onde em nome de Deus, cavaleiros lá, ó, da igreja iam e matava todo mundo. E o pior é que quando você vai para uma Bíblia, que você lê certas passagens, você vai ver que tem, se eu não me engano, não sei se é Sodoma e Gomorra, onde tem uma passagem que mostra o seguinte, que Deus disse, né, ó, as aspas, entre e mate todo mundo, inclusive não deixe vivo nem os animais. Olha que Deus maravilhoso da Bíblia. É um Deus fantástico. Gente, claro que eu estou sendo altamente irônico. Então, olha qual é o problema quando a igreja e o Estado elas se misturam. Isso é um perigo. Eu acho que nunca vai dar certo, né? O Estado ele tem que ser laico. O que significa laico? Não ter religião. Ou seja, o que é isso? É dar a liberdade de cada um a ter a sua crença, o seu conjunto de crenças. Mas o que ele vai reger é uma ética, um bom senso comum aí, o respeito entre as pessoas, vai definir as leis, o limite onde cada um pode ir, mas internamente dentro de sua casa ou dentro do seu templo você tem lá a sua crença, você comunga ali com os outros a sua fé, acabou, certo? Mas quando o próprio Estado assume uma religião, o que acontece com a galera que tem outra religião? E depende, e olha quem essa religião abraçou, né, no passado. Então a coisa é bem complicada. Então convido vocês a analisarem o envolvimento das religiões de massa. Não, na verdade, o envolvimento das religiões de massa com o Estado e o envolvimento com aqueles que queriam controlar o Estado e controlaram o Estado. E aí você pensa, nossa, minha religião não ia apoiar certo ditador, certo problema. Vai. Não tem jeito, porque quem comanda as grandes religiões de massa, gente, não é autoridade espiritual. É um Estado. Lembra que eu estou aqui agora falando, não é da Igreja Católica, eu estou falando do Vaticano, que a Igreja Católica é submissa a ele, a esse país. É um país com soberania, ou seja, ninguém pode entrar, tem muro, tem exército, é de Deus, ó. Tem exército armado, exército suíço, por sinal, muito bem armado, biblioteca que ninguém tem acesso, ninguém sabe o que eles escondem lá, a riqueza que eles têm, banco, um dos maiores bancos do mundo. O que é que eles financiam? Vai investigar isso aí por conta própria para você ver. Vai ver a estrutura, vai ver os templos, a estrutura dos templos, das imagens que tem no Vaticano. Então você vai ver que tem algo muito estranho.
a ligação com a maçonaria, enfim. Não é uma religião. O Vaticano não é um representante de uma religião. Ele é um país de uma galerinha que tem essa história aí, ó, tem esse histórico de dominação. E a religião ainda continua, desde a Idade Média, servindo como uma maquiagem, uma máscara, para dizer o seguinte: eu sou bonzinho, você vai acreditar em mim, porque a religião você não pode discutir, porque é de Deus. E aí, ó. E aí, falando em religião e Estado laico, olha aí um mapa mundial, tá? Onde em azul nós temos estados, países que se consideram laicos. Em vermelho, países que dizem: não, aqui tem religião mesmo. A nossa religião oficial aqui, ó, essa aqui é religiosa e tal, e acabou. E em cinza, ambíguo ou sem dados, ou seja, ficou impreciso, tá? Então a gente vê, ó, uma boa parte dos países aí se considera laico, inclusive o Brasil, Brasil laico. Agora aqui está, o Brasil é laico? Mais ou menos, espero que fique, mas ainda não é não. Por que, Rodrigo, você está dizendo isso? E tem alguns países, o Oriente Médio ali, o Oriente Médio é sempre um lugar bem complicado, né? E olha como é interessante o Oriente Médio. Sumerianos, toda a origem da humanidade ali, da recente humanidade, as passagens bíblicas, terras, entre aspas, sagradas, guerra, a bagunça é toda ali no meio. E para variar, muita religiosidade. Que inclusive, religiosidade que continua sendo financiada por aqueles que querem dominar economicamente, militarmente, enfim. Então há um apoio financeiro bélico para essas religiões, e aí você vê que não é um movimento mais religioso. Existem os fanáticos religiosos locais, mas por trás tem toda uma guerra de poder muito mais complexa, e que ainda se utiliza da religião, da religiosidade dos nativos ali, né, conduzindo ali pessoas para serem soldados, peças ali no xadrez, ali numa estratégia de dominação. E mesmo com a maioria dos estados sendo declarados laicos, as religiões fazem parte da formação cultural da massa, inclusive com influência no mesmo. Por exemplo, o Brasil. Olhe uma cédula de real e veja a frase: Deus seja louvado. Se o Estado é laico, eu acho, Rodrigo, na minha opinião, que não era para ter Deus seja louvado no real, que não era para ter crucifixo nas repartições públicas, que não era para ter Bíblia em juramento e nada disso. Porque isso tudo são símbolos religiosos, cristãos, né? Se o Estado é laico, ele não tem, por ele, nas suas instituições, ele não teria nenhum simbolismo religioso. Correto? Respeitando todas as pessoas e respeitando e dando liberdade à manifestação religiosa, sendo essa pacífica, né? Porque se vem uma religião que o negócio é pegar homem-bomba e ficar explodindo gente, meu amigo, eu mandaria essa religião para o espaço, tá? É isso que eu quero deixar claro. A gente não tem que aceitar religiões. A gente não tem que respeitar religiões, tem que respeitar as pessoas. Se elas merecem um respeito. Então tem religiões aí que fazem coisas macabras, galera. Macabras mesmo. E eu não aceitaria uma religião dessa, por exemplo, na minha área, na minha casa, de modo algum. Porque elas fazem coisas que eu considero más. Então, enfim, então é uma coisa que a gente precisa abrir os olhos. E principalmente, ao questionar, parece que quando lida com religião, já sensibiliza o coração das pessoas. Não, o questionamento ele precisa ser feito. E sempre. E eu acho que quando a gente fala de administração pública, gestão pública, ela precisa ser neutra nisso aí. Religiosidade tem que ser que nem sexualidade. Olha o comparativo. Individual. O que você faz dentro de 4 paredes. E acabou. Um abraço. Você não tem que dar satisfação a ninguém e nem tá fazendo propaganda disso. Acabou. Vai ali no seu boca a boca, vai divulgando. Quem tiver afinidade, comunga com você aquilo ou não, acabou. Não mete Estado nisso, não mete frente evangélica, nem frente católica, nem frente de nenhuma religião em congresso, nada disso. Vamos falar ali como administradores, né, que infelizmente no nosso país político não precisa ter currículo, então tem um bocado de Zé Ruela que não sabe fazer um ó com um copo e são... né, alguns não são nem eleitos pelo povo, porque é por uma questão de tamanho de partido, que tem indicações, não sei o quê. Lembra que, né, um Tiririca da vida, Tiririca, você acha que ele foi sozinho para lá? Não. Ele levou vários com ele, pelo número de votos que ele recebeu. Umas tretas aí. Então tem muita gente que é totalmente incapaz.
de lidar com gestão pública. E estão lá até hoje. Tem gente aí, os macacos velhos aí, que mexe tá lá na política de novo, então muito ladrão. E tem muitos envolvidos com religião. E isso eu acho um grande problema, tá? Eu acho que você pode manifestar, você pode ter sua religião. Você, inclusive, como um político, você pode ter sua religião. Você pode dizer qual é a sua religião, beleza. Você só não pode envolver isso na gestão pública. A gestão pública é ser definida por pensamentos religiosos. E sim por uma ética neutra, local, que não depende da religião. Porque tem religiões que têm cada interpretação muito louca da vida. Então, falando nessa questão das autoridades espirituais, eu vou colocar aqui uma provocação aqui para vocês. Olha um exemplo aí de autoridades espirituais. Aí os pastores super poderosos, os caras tudo com, olha, um com praticamente 2 bilhões de reais de patrimônio, 440 milhões. Esse aí, um dia desse, estava chorando, eu não suporto mais. Ele pedindo dinheiro para colocar combustível no avião dele. Enquanto você pega ônibus, meu amigo, anda de bicicleta, vai a pé. E eu não entendo. Olha, dentro do movimento católico, isso aqui agora é minha perspectiva, que eu vou compartilhar com vocês, e enfim. O catolicismo vem de algo medieval. Algo que eu acho que a Igreja Católica foi uma das coisas que mais matou pessoas no planeta. Em guerras e perseguições, inquisição, a gente vai falar sobre isso ainda nessa aula. E ainda tem um escopo medieval, ainda tem o poder, ainda tem o Vaticano, ainda é muito mais forte do que a gente imagina na sociedade. Porque ela não se manifesta mais esse domínio, esse poder só como um catolicismo, e sim dentro de outras seitas, outros grupos fechados, é maçonaria, isso, aquilo, outro, enfim, ela está por trás aí com bancos financiando aí guerras, financiando grupos econômicos. Eu lembro na Guerra do Golfo, quando eu vi George Bush pai indo conversar com o Papa, e momentos depois também foi Saddam Hussein conversar com o Papa. O que Saddam Hussein quer falar com o líder religioso do catolicismo? Ele não foi falar sobre religião. Ali são os senhores da guerra negociando. Então, isso é que a gente precisa dar tempo. Então, o catolicismo, para mim, ele vem decaindo porque, graças a Deus, as pessoas estão abrindo os olhos, estão questionando mais, estão tendo mais acesso às informações, e ela não se renovou. E nem vai se renovar tanto. Inclusive, eu vou definir aqui, por exemplo, Padre Marcelo Rossi. Certo? Um cara que parece ser um cara muito legal. E essa renovação que chamaram de carismática, o nome, colocar um carisma, porque até um dia desse, dentro da Igreja Católica, os padres rezavam em latim de costa para o povo. O povo mal sabia falar português, imagina latim, né? E aí é uma coisa muito séria, uma coisa muito fechada, muito sem acesso àquelas autoridades, todo homem, né? Que freira é só pouca coisa, a mulherada não consegue crescer. Você não vai ter um papa mulher, jamais. Só os caras lá que já vêm de uma coisa medieval. E aí as pessoas começam a se questionar. E ela não dá espaço. E aqueles que querem mudar, como o Padre Marcelo Rossi, colocando alegria, músicas, outros conceitos. Inclusive já vi minha sogra, ela é bem católica, no canal de TV Rede Vida, um padre falando de um contato que teve com a menina que já tinha morrido, com o espírito da menina. Ou seja, uma galera com uma mente muito mais aberta do que aquela coisa fechada. Mas o que é que o Vaticano faz? Corta. Vai ver por que Padre Marcelo Rossi entrou em depressão? Você acha que o cara fazendo shows, fazendo missas com 5, 10, 15 mil pessoas? O Vaticano, será que esse dinheiro que a gente está recebendo tá certo? Faz isso não, hein? Você tá muito alegrezinho. O cara ficou mal, galera. Então, assim, como não há interesse por parte das autoridades do catolicismo em haver mudanças, vai acontecendo o que os números mostraram pra gente. O número de católicos, pessoas que se consideram católicas, vai diminuindo bastante, né? E por outro lado tem esses pastores aí, que são representações de diversas igrejas evangélicas, onde tem, desculpa, aquela grande frase: pequenas igrejas, grandes negócios. É o comércio divino, é o comércio do milagre, é o comércio da fé. Você tem problemas, você está com problema financeiro. O cara fala isso depois da pandemia no Brasil. Você está com problema financeiro, você está triste, tem depressão, não sei o quê. Venha para a igreja, dê dinheiro, você vai ficar feliz. Cara, muita gente é carente, muita gente é fraca espiritualmente.
E esses caras estão bilionários e cada vez mais poderosos. Olha, chega a ser o cúmulo do ridículo. Eu vi um pastor colocando uma BMW dele dentro da igreja para o pessoal passar a mão. E aí bota um nome bonito, né? A consagração do poder de Deus na BMW do pastor. Gente, isso é bizarro demais. E aí tem algumas imagens representando uma porrada de picaretas. João de Deus, não vou nem falar sobre ele, né? Já está claro que de espiritualidade ali não tinha nada, né? E pessoas se curaram. Sim, aí a gente vai entrar em outro questionamento. As pessoas se curam. A espiritualidade não depende de um intermediário. Você está conectado à sua própria espiritualidade. O problema é quando o picareta coloca na sua cabeça que foi ele. Aí, meu amigo, um abraço, que você vai acreditar nisso. Sai Baba. Tem muita gente, inclusive aqui no canal, que gosta do Sai Baba. Pesquisa um pouco sobre o Sai Baba. Desculpa. Sobre os truques que ele... Essas materializações todas fraudulentas. Isso tudo truque, isso tudo provado. Aquelas correntes, aquele pozinho que cura as pessoas, entre aspas. Cura? Depende. Se a pessoa se curar, sim. Se ela acreditar naquilo, sim. Mas não foi o pozinho. Mágicas básicas. Esse ovo dourado na mão dele é bizarro que ele faz esse aparecimento. Isso é uma coisa ridícula, né? Então você vê muita gente, muito charlatão, muita gente mentindo. Aí embaixo, Osho. Nossa, aqui também tem uma porrada de gente que adora citar Osho. Assista um documentário, eu acho que é no Netflix, Wild Country. WILD, que vocês vão conhecer um pouco, né, sobre essa galera. E aqui embaixo na direita, tá vendo esse cara aí de óculos escuros? Aí quando você fala, não, mas fulano é autoridade, ganhou um prêmio de um Nobel da Paz, ganhou isso, de cidadão brasileiro, humano, não sei o que. Aí tem gente que cresce com essas coisas, né? Vamos conhecer esse cara aí. Vou dar uma pincelada só pra você ter ideia do problema. Esse é o Jim Jones. Vou ler com vocês, ó. Projeto agrícola do Templo do Povo, mas todos conheciam o lugar como Jonestown, paraíso socialista e santuário para os seus moradores. Foi lar de mais de 900 americanos, 68% deles negros, tá? Tem algum link aí para vocês. E pessoal, aqui ó, Jim Jones aí embaixo recebe o prêmio humanitário Martin Luther King Jr. do pastor Cecil Williams em 1977. Ó, cara ganhou um prêmio humanitário do Martin Luther King, olha, Júnior, o filho do Martin Luther King, meu amigo, olha só o nível do cara. Pois esse cara causou a morte de mais de 900 pessoas. Eu acho que se não foi o maior, foi um dos maiores suicídios coletivos. Esse cara envenenou todo mundo, mulheres, crianças, jovens. Esse cara é um monstro, bicho. O que eu digo que não faltam são verdadeiros demônios em peles de anjos. E o mais incrível é como essa galera consegue... Olha, isso pra mim são os verdadeiros psicopatas. Eles têm uma capacidade de lábia muito grande, de persuasão absurda. E como as pessoas são sensíveis? Por quê? Porque elas não questionam. As pessoas são muito acomodadas, são crianças, são infantis. São espiritualmente burras ainda. Muito cruas, porque elas não questionam, elas não analisam. Ou será que é? Porque isso é legal? Isso está interessante? Isso faz sentido? Não, elas só vão. Gente, eu estudei um pouco sobre esse massacre aí. Tem hora que não dá agonia ver as imagens. É muita gente. Olha, dá vontade de chorar vendo crianças, idosos, mãe com filho, todo mundo que tomou um suquinho lá de uva. Só que eles sabiam que eles iam morrer. E todos tomaram. Olha, gente, e esse cara é um pilantra. Pilantra. Estudem sobre esse cara para vocês verem o que é que nos cerca. Como é que a gente evita essas autoridades espirituais? Com o questionamento e coragem. A gente não pode ter medo. Medo de questionar sua própria religião, sua própria fé, questionar sua sociedade. Não pode ter medo jamais do questionamento. Porque essas pessoas são aquelas que ditam o que você deve ou não fazer. Elas tiram a sua liberdade.
essas pessoas elas escravizam os outros. E boa parte das religiões estão repletas desses caras, quando não são comandadas por caras assim. Pesado, hein? Vamos lá? Vai piorar. Sabendo do risco de se deparar com um falso líder espiritual, questionamos: precisamos de um? O que seria liberdade espiritual? Existe a diferença de uma autoridade espiritual religiosa e uma referência. A questão é, o líder, ele pede seguidores ou liberta admiradores? Então, cuidado, por exemplo, quando a gente fala de Jesus, seja Jesus um personagem, uma lenda ou uma figura histórica, ele não queria seguidores. Ele prega a liberdade. Ame ao próximo com a si mesmo, não dê o peixe, dê a vara, seja livre. Acabou, ele não deixou religião. O ensinamento dele não deixou nenhuma religião. Muito pelo contrário, ele botou o dedo na cara de religiosos e disse: ó, isso aqui é uma zona, um cara de vagabundo. Pegou um chicote, porrada na cara de todo mundo. Nos livrinhos, eu lembro que quando eu fiz catequese, galera. Fiz primeira comunhão. Então eu posso falar, né? Eu já fui católico. Mas enfim. Aí os livrinhos mostraram que Jesus com o chicote ele bateu só no chão, só pra fazer barulho. Uma zorra. Eu meti ela na cara de uma porrada de religioso fanático, dos sacerdotes lá, só fazendo essas merda aí. Enfim, vou mostrar aí, ó, 2 casos. Primeiro, esse velho aí, com a cara até simpática, orelhudo, com o olho regalado. Heaven's Gate, né, o portão dos céus lá. Esse sacana fez 39 pessoas se matarem, porque diz que nessa data viriam os discos voadores, os grandes alienígenas, para levar eles. Como não veio, ele falou: gente, na verdade a gente precisa beber esses comprimidos porque eles estão em outra dimensão. E aí o pessoal se matou. Numa casa aí, ó, 39 pessoas mortas. Seguindo esse velho doido que se matou também. Então, gente, é muita loucura. Vamos agora para um caso recente brasileiro. Olha só. Esse homem aí, ó, esse Pedro, estudante de filosofia da Universidade Federal do Ceará, conhecido como Ike, se apresentava como mestre espiritual de uma dessas turmas, formada por pessoas na faixa dos 20 anos, a maioria universitária. E ele abusava sexualmente das pessoas, ludibriava. Dizia que as pessoas tinham que fazer certos cultos, certos sacrifícios. E ver esse cara falando chega a dar raiva. Aí você imagina: nossa, isso é nos Estados Unidos, isso é coisa era medieval. Não, é na sua faculdade. É do seu lado. É gente pregando aí, ó, pregando. Eu vejo gente, eu vi um jovem negro, homossexual, com a camisa do Che Guevara. Viva a revolução! Viva a revolução! Salve Che! O cara não sabe. Você vê que é ignorância, o cara não sabe. Que fosse na época de Che Guevara, esse cara tava morto na época do Che Guevara. Revolução, olha aí Cuba aí, ó. O povo passando fome, tocando terror lá porque tá desesperado. Olha a Venezuela. Revolução socialista, nossa, comunismo, coisa maravilhosa. Que é um absurdo, pô, uma ditadura, cara. E aí tem gente que defende isso achando que é o contrário. Olha como a propaganda, a agenda, ela é muito eficiente, infelizmente. Por quê? Porque as pessoas são preguiçosas mentalmente, são acomodadas, são fracas, são covardes por não questionarem. A massa, infelizmente, abraça a agenda de uma maneira muito fácil e gera muitos problemas. Então, o que não faltam são falsos gurus. Outra coisa, guru espiritual, para mim, já está errado. Nunca siga ninguém. Tenha pessoas, não pessoas, atos como referências. Pô, aquilo foi uma frase boa, aquilo foi uma atitude boa. Mas não pessoas. As pessoas podem mudar, as pessoas erram. Não existe guru. Não existe ninguém mais divino, mais superior do que você na Terra. Esqueça isso. Tá todo mundo aqui no mesmo barco. Pense assim que é melhor. Você vai sair no lucro. Então veja aquilo tudo que é de boa da galáxia e vai em frente. Complicado. Vamos seguir mais um pouquinho. Só para relembrar uma coisa que era feita em nome de Deus. Uma coisa que era feita pela religião. Olha só. Gente, isso aqui foi uma das fases. Lembra que a gente falou sobre a Idade Média? A Era das Trevas. Aí tem pesquisador que fala: nossa, não foi a Era das Trevas, nada disso. Tiveram coisas legais. Um amigo, no período que teve Inquisição, de legal, acho que só tinha você estar vivo.
só. Olha só a situação. Tribunal eclesiástico instituído pela Igreja Católica no começo do século XIII, com o intuito de investigar e julgar sumariamente pretensos hereges e feiticeiros acusados de crime contra a fé católica do Santo Ofício. Então é o seguinte, a igreja tinha um tribunal, na verdade não era só um tribunal, tinha uma gangue de elite que eles iam buscar os caça-fantasmas, caçador de feiticeiro, de herege. Se você era contra a Igreja Católica, você era morto, você era assassinado. Mas não era só assassinado. Eles eram bonzinhos, na verdade. Antes eles tentavam te converter, te dando boas lições de morais, ó. Torturas. As piores máquinas de tortura foram praticamente criadas nessa época. Olha, eu não consegui colocar aqui algumas. Eu coloquei algumas imagens, choca até um pouco. Mas não chega nem aos pés das imagens que eu vi. Tipos de tortura que eu não conseguia nem ler, nem ver a imagem de tão macabras que eram. Vou citar aí, por exemplo, aí o filósofo Giordano Bruno. Leiam sobre esse cara. Esse aí não deu o braço a torcer, morreu queimado vivo, condenando isso que a igreja fazia, falando sobre a pluralidade dos mundos, sobre a possibilidade de vida em outros planetas, sobre o universo maior e não o Sol girando em torno de uma terrinha plana, se duvidasse ainda. Um cara fora do seu tempo. E o que é que esses caras maravilhosos, o que é que acontecia com esses caras maravilhosos? Eles eram mortos pela, entre aspas, fé? Isso não é fé. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. A gente não pode esquecer isso, considerar um passado. Isso continua acontecendo, galera. Não só na Igreja Católica. Existem diversas religiões que estão matando pessoas. Tem religiões no Oriente Médio que, se descobrindo que você é homossexual, você vai ser jogado de cima de um prédio vivo. Ou vai ser apedrejado. Ou se descobrirem, né, que o homem, olha só, que o homem traiu a mulher é apedrejada. A mulher do cara que era inocente. Tem coisas absurdas porque ela se tornou impura. Gente, o planeta, ele, apesar de estarmos no ano de 2021, nesse momento que eu estou fazendo aqui essa gravação, mas tem regiões do planeta que estão na Idade Média ainda. Tem regiões do planeta que estão na idade dos primitivos, indígenas isolados que nunca viram nada além da mata. Ao mesmo tempo que tem cidades maravilhosas, pessoas fantásticas, inventos fantásticos, mas a viagem no tempo é complexa aqui no planeta. A gente pode viajar no tempo só indo para um lado e para o outro no espaço. Então a gente não pode esquecer essas coisas, não pode fazer como o Papa pediu para dizer o seguinte, ó, gente, realmente a igreja fez muita coisa no passado, mas já passou, desculpem aí, um abraço. Acabou? E quando você questiona isso para um católico, não, mas o Papa já pediu perdão, tem que perdoar. Tá, mas isso não acontece mais não? Fica de olho, fique ligado, certo? Fique ligado, siga o dinheiro. Vai vendo aí, ó, todas as igrejas, se eu não me engano, é 30%, não sei qual é o percentual mais, de tudo que arrecada, manda para Vaticano. Vai estudar o Vaticano, vê se é uma galera maravilhosa que está lá, vê se o Vaticano tem vários pobres morando lá dentro, vê se é um lugar com muita riqueza, com ostentação ou não. Então vê se isso está acontecendo ou não. Realmente não tem ninguém sendo colocado na fogueira, mas tem gente morrendo na África, fácil. Né? Morrendo por testes aí da indústria farmacêutica, financiada muitas vezes por quais bancos? Donos de grupos econômicos, que os donos estão aonde? Então é isso, galera. Questionem. Mas agora eu quero o seguinte, eu não vim aqui só para mostrar que a religião não presta. Eu vim trazer a discórdia, eu vim trazer a dúvida, tá? Porque, lembra que eu falei, é uma questão de balança. Você vai dizer até onde ajuda. Porque existe o lado bom também. E agora eu vou mostrar o lado bom, que é o assistencialismo. Existem religiões que eu considero religiões fantásticas, maravilhosas. Religiões que pregam a paz, o bem, que levam até um certo nível de liberdade filosófica para os seus seguidores. Tá?
Então a religião é uma ferramenta do aprendizado. Eu já passei por diversas religiões, por algumas religiões, na verdade, e não me arrependo. E se meu filho quiser passar pelas religiões, vai passar pelas religiões, porque você aprender dentro das religiões é muito importante. Que para você ter a visão de fora da caixa, você precisa conhecer a caixa. Senão você não vai saber que está fora. Então faz parte. Se você não precisa disso, parabéns, você já está em outro nível. Mas tem pessoas que têm a mente aberta, mas estão dentro de alguma religião porque gostam do culto ou gostam da egrégora, né? Aquela palavra que está sendo bem usada agora, ou gosta de comunhar com as pessoas ali, coisas legais, fazer assistencialismo, ajudar pessoas com caridade moral, caridade material, a galera da sopa, a galera da comida, a galera do agasalho, a galera dos hospitais, certo? Então tem muita coisa legal nas religiões. Então eu não vim dizer que a religião não presta. A gente precisa analisar em larga escala qual é o valor, qual é o objetivo de ter uma religião e até onde precisamos ter uma religião. Então a religião é uma ferramenta do aprendizado, principalmente para mostrar que essa ferramenta não é imprescindível. Como todas as ferramentas, o que define se é bom ou mal é a sua utilização. Coloquei a imagem de uma pedra bruta e um diamante polido. É a mesma pedra, só que ela polida tem um valor muito maior do que ela bruta. Tá? Então, se a religião te ajudou a dar uma polida, por exemplo, desculpa, hoje eu estou um pouco engasgado. Tem religiões que são aquelas pessoas que estão dentro de um presídio tentando ajudar prisioneiros ali a saírem daquele nível bruto para um pouquinho melhor. Ah, Rodrigo, mas eles vão sair dali e entrar numa alienação e tal. Sim, meu irmão, mas parou de matar as pessoas. Já deu um passo. Vamos entender que a evolução ela é complexa. Estamos aqui coexistindo em diversos níveis diferentes de moral. Então, tem um assistencialismo moral, uma qualidade moral muito boa dentro de um presídio, ali um pessoal ali sem teto e ajudando. Então, existe muita coisa boa. Tá? Por exemplo, o espiritismo foi uma religião. Ah, não é religião, é doutrina. Nada, é religião sim. Agora no Brasil é um movimento religioso. Realmente, não foi criado para ser uma religião, mas se tornou uma religião. Mas é algo legal. É algo que, por exemplo, dentro das religiões que eu tive o contato, ela abriu muito o leque. Ela não limitou muito. O movimento em si ele é um pouco limitado, porque as pessoas são limitadas. Muita gente vai ficar brincando. Nossa, parece que aqui é uma igreja 2.0, sabe? Com os vícios. Ao invés de passar a mãozinha no pé do santo, quer beber aquela aguinha e tal, não sei o que. Tem muita coisa ainda parecida com a igreja, mas é das pessoas. Mas a doutrina realmente ela é muito aberta. Como tem doutrinas aí africanas também com a mente muito aberta. Eu estava escutando o pai Joaquim de Holanda, eu esqueci o nome dele agora. Pô, sabe, teorias, filosofias sensacionais dentro lá da cultura africana. Interessante que ele dentro da cultura africana falava, essa simbologia aqui, vocês botam aqui a farofa, santo, né? Não precisa de nada disso. Mas vocês estão presos ainda a essas imagens. Aí isso eu achei fantástico. Aquela questão da liberdade. E você vê pessoas dentro de religião. Tem umas aí. A Irmã Dulce não. A Irmã Dulce é show de bola. Pô, a Irmã Dulce deixou um legado em Salvador. Se você não conhece as obras de Irmã Dulce, fenomenal. Ajuda a gente demais, cara. Então aí, meus aplausos à Irmã Dulce. Aí, com todo respeito, fica o pessoal esperando ela ser canonizada pelo Vaticano. Ah, ela tem que ter feito um milagre. Milagre é minha paciência, cara, às vezes. Você vê uma mulher simples que tava ali, pegava o telefone e ela jogo duro, ela ligava. Alô, é o dono da Ricardo Eletro? E aí, cara, beleza? Aqui é a Irmã Dulce. Aí, pô, a gente tá precisando de uma geladeira, a nossa quebrou, velho. Tem um bocado de gente carente aqui, você não consegue dar uma geladeira, não? Cara, você tem um porte que dá pra, né? Uma geladeira, não tem condições. Poxa, é uma pena, tá bom, eu vou ligar aqui pro jornal pra conversar com eles a respeito disso. É o quê? Ah, vai vir 10 geladeiras? Pô, cara, Deus te abençoe, um abraço. Era assim que diziam. Ela jogava duro pelos pobres. Então isso pra mim é um milagre. O milagre é você ajudar muita gente. Essa coisa de milagre eu acho sem sentido.
Ah, é um milagre porque uma pessoa estava doente, rezou para ela e ficou boa. Foi a intercessão dela. Nossa, é um milagre. Gente, o que é milagre para vocês? Milagre é uma pessoa já ter ido embora para outras dimensões e tá lá o legado dela. Eu já fui lá no Hospital Irmã Dulce, já passei lá, vi as filas de pessoas sendo atendidas de graça. Sob muitas doações, muita gente boa que está envolvida naquilo. E isso já bastava ela ser chamada de santa, qualquer título que queira ter, que eu também acho uma besteira título. Enfim. Então, seguindo aí, ó. Existe o lado bom de muitas religiões, que é o assistencialismo. Ou seja, ela é uma ferramenta, ainda para muitas pessoas, é essencial. Sabe, para lapidar esses diamantes brutos que tem, para poder ter um pouco mais de ética, um pouco mais de moral. Trazer um novo nível de questionamento, de busca para o desconhecido. Agora, não é imprescindível. A religião ela não vai existir para sempre. Você não precisa ter uma religião para sempre. Você não vai deixar de ser de Deus se você não tiver uma religião. É isso que eu quero trazer o questionamento para você. Então, ó, com fome não escutamos. Caridade material e moral caminham juntas. Gente, não tem uma mais importante que a outra. O conhecimento é maravilhoso, mas a pessoa está passando fome, ela não quer ouvir nada, não quer aula, não quer assistir vídeo de YouTube, tá cagando para isso, ela quer se alimentar, ela quer um pão, uma sopa, ela quer comer uma fruta, comer, beber água, para ter condições. Então a caridade material ela é tão importante quanto a moral que vai dar liberdade, vai dar capacidade da pessoa buscar seu próprio recurso, sua subsistência. Mas no momento que você está fragilizado, você precisa de ajuda ali, de amparo material. Então isso aí, ó, muito positivo, tá? E aí falando de liberdade filosófica, isso aí que eu quero finalizar sobre essa aula de religião. É colocar no balanço. Vou ler primeiro aí com vocês, ó. As religiões fazem parte da maioria do aprendizado dos humanos, incentivando o questionamento da percepção do imaterial, do além, do depois, da busca do que somos, da dinâmica da existência. O conhecimento é um guia de libertação. Admiremos personalidades, mas sigamos nosso caminho, pois somos únicos no universo. O que eu quero dizer com isso? Admiremos pessoas, personalidades, lendas, histórias. Nossa, que gesto bonito. Nossa, eu vou seguir a pessoa. Não siga ninguém, siga seu coração. Você acha que porque os guias espirituais ficam falando essa frase, siga seu coração. Já falamos em outras aulas da academia, até porque o coração. Até usando geometria, fluxo da energia do universo com a nossa consciência, vários fatores. Mas filosoficamente, siga seu coração, siga a sua singularidade, siga a sua intuição, siga você mesmo, porque você é o caminho. Mas o caminho não é Jesus? Também. Jesus é o caminho dele. E é o nosso, porque estamos todos conectados. Você é o meu caminho, eu sou o seu, porque vai ter um momento que a gente vai ver que não existem nós. Somos todos uma realidade. Não existe você não existiria sem os outros. Se você parar para analisar, fazer uma breve reflexão aqui com vocês. Imagina que você é fruto de tudo que já existiu antes. Todos os ancestrais, todas as civilizações, todas as pessoas, animais, planetas, tudo que já existiu é o que define você hoje. Você só está aí hoje por causa disso tudo. E o que você faz de sua vida reflete no tudo, na vida de todos aqueles que vão vir e que já existem. Chamado efeito borboleta, né? Então todos nós fazemos parte do mesmo sistema da existência. Então estamos todos realmente conectados. Então nós estamos caminhando sozinhos, por um lado, mas sempre coexistindo com outras consciências. Então a gente tem que ter admiração. A gente tem que pedir ajuda, nós temos que ajudar. Mas a gente não tem que ter o guia soberano, o dono da verdade absoluta, certa autoridade espiritual maior. Não. Esqueça. Puxe a responsabilidade para você. Eu lembro que eu ficava brincando em outras aulas. É muito fácil dizer que Jesus veio aqui para pagar pelo pecado da humanidade. Aí até brinquei. Ô cambada de escroto. Os meus, por exemplo, Jesus não pagou pecado nenhum. Que eu acho uma sacanagem com o cara. Que pecado é erro. Eu que tenho que me redimir com os meus erros.
É o meu aprendizado. Agradeço o aprendizado. Ele deixou o quê? A receita do sucesso. Seja humilde, ame ao próximo como a si mesmo. Trabalhe, transforme seus talentos, vai lá, pegue sua vara, vai pescar, vai lá que o fluxo da vida vai conspirar a seu favor. Ele deixou isso. Ele não pagou meu pecado. Quem vai pagar sou eu, porque eu sou responsável. Se eu fosse um menino mimado, uma menina mimada, filhinho de mamãe, vagabundo espiritualmente falando, eu ia dizer o quê? Pague pra mim aí, vai, pai. Vai, pai, que nem os baianos. Pague aí, pai. Meu pecadinho, vai que eu tô aqui sem fazer nada, vou ficar na minha. Sou de boa, tô salvo. Tô salvo porque eu acredito nessa asneira. Então não, ele é um exemplo, dentre outros que existem e vão existir. De moral, de humanidade. Então tem meu amor, tem meu respeito e minha admiração. Mas eu não vou ficar ali, ó lá cultuando o cara, adorando o cara. Meu Deus do céu, eu vou pro inferno se eu não cantar hoje pra ele. Vou arregaçar meu joelho pagando promessa pra ele. Porque ele tá lá gostando disso. Ó, eu quero ver todo mundo aí, ó, andando, arregaçando o joelho em meu nome. Vamos lá, cantem, orem. Isso é um absurdo. Isso não faz sentido. Isso é uma coisa que não tem uma correlação com Deus justo, ou com a personalidade justa, ou com nada justo. Isso é uma coisa sinistra. Lembra muito os Mussolini da vida, os ditadores que passaram aí, né? Então é o seguinte. A meditação não é aquele negócio... nada disso. É aquele momento que você está refletindo sobre você mesmo. É aquele momento também que você para, você esvazia sua mente. Você vai refletir sobre o que você escutou. Poxa, o que é que o Rodrigo está falando? Ele é um cara escroto, não é? Por que ele seria escroto? O que ele está falando não é uma coisa má. É má? Vou refletir sobre isso. E aí, dentro desse processo todo, você vai vendo seus valores. Então, diariamente, você tem que rever seus valores. Peraí, o que essa religião está me passando? Por que eu acredito nisso? Ah, fé é assim mesmo, é acreditar sem embasamento nenhum. Isso não é fé não, hein? A fé, a sua crença, ela precisa ter uma fé racionalizada. Porque por mais que seja uma coisa misteriosa, maculada, ela tem que ter uma lógica, certo? Um sentido de se existir. Então eu não vou acreditar, por exemplo, sei lá, que isso aqui é um hipopótamo, porque está escrito em um lugar que isso aqui é um hipopótamo que você fala com as pessoas através de um hipopótamo. Não. Não tem a fé que me faça acreditar que isso aqui é um hipopótamo. Mas eu posso ter fé. O que é minha fé? É aquele meu conjunto de ideias que eu não consigo explicar, mas sinto e coloco como um guia, que pode mudar a direção. Hoje está para cá, amanhã está para lá, né? Vai me orientando. Então esse é meu conjunto individual. Isso é que eu chamo de fé. E é individual. A crença muda todo dia. Se você não muda, você tem um problema. É porque você certamente não está refletindo. Porque se você acha que seu conjunto de crenças já explica tudo das galáxias, eu acho que temos uma nova reflexão a fazer. Será que é isso mesmo? Então, se a religião ela promove uma liberdade filosófica, sabe aquilo que eu digo sempre, que não acreditem em mim, não me sigam, nada disso. Primeiro, que aqui não é religião. E segundo, que liberdade não é isso. Eu quero trazer a discórdia. Agora vocês estão entendendo porque Jesus falou, por exemplo, vim trazer a discórdia, separar pais e filhos, vim trazer a espada. Sabe por quê? Porque ele veio trazer ideias novas onde pessoas vão divergir. Pessoas vão entender, vão estudar, vão refletir. Outras não. Vão criar guerras, cruzadas, inclusive em nome dele. Então esse é o grande problema. E o que a gente precisa é isso, é dessa, entre aspas, discórdia. Nós precisamos tirar o povo da acomodação mental e trazer liberdade. Liberdade tem consequências. Mas para frente ela traz a realidade, traz coisas maravilhosas. Agora, se você acha que a ordem ela precisa ser dominada por poucos, parabéns, você tem um maravilhoso futuro como um ditador. Tem isso aí, ó. Se conecte com a natureza, se conecte com a realidade, se conecte com as inteligências superiores, se conecte com você mesmo, com aquele que está ao seu lado, mas siga a sua felicidade, a sua liberdade, crie o seu conjunto de valores que não venha a interferir na liberdade do outro, ou seja, que sua liberdade não atrapalhe a de ninguém, não deixe ninguém atrapalhar a sua e vá em frente.
Tá? Então hoje, por exemplo, colocando na balança, deixo vocês analisarem. Essa aula é uma aula reflexiva para vocês analisarem até onde vai a religião. Eu acho que ela ainda é essencial para muitos, mas não acho que é algo essencial para todos e para todos sempre. Tá? Ela fez parte de minha vida, não vou cuspir no prato que eu aprendi muito, tá? Mas chega um momento que você começa a ver que as religiões elas não vão trazer aquilo que você achava que elas iam trazer. Então você pode ainda estar envolvido em religiões, né, por coisas legais, como a gente comentou, o assistencialismo, um momento de concentração, de comunicação com consciências daqui, de outras dimensões, enfim, sendo coisas boas de boa da galáxia, que você tem muito a aprender, maravilhoso. Mas leve o questionamento. Eu, por exemplo, já fui quase exorcizado, já fui quase expulso e já causei muito tumulto só por levantar meu dedo e perguntar e falar, não entendi, mas da onde veio essa ideia? Sabe, só pelo fato de eu perguntar, eu já não fui aceito em alguns ambientes. Aí, no momento que isso acontece, eu digo, esse ambiente não é para mim. Porque isso não é liberdade. Então faz aí, ó, que nem Shakira, ó, medita, ó, mas de olho aberto. Um no peixe, outro no gato, como dizem, viu? Então, gente, e assim seguimos na nossa viagem do conhecimento, que ela sempre continua. Terminamos aqui a nossa quarta aula do nosso nível social 2, desse curso, que um dia vai terminar. Estamos sem pressa, a eternidade que nos espera, assim, né? E assim seja. Mas em breve mais aulas. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram também, não tem problema nenhum, porque aqui vocês são livres para seguirem seu caminho. Mas deixem aqui um comentário, uma dúvida, uma crítica construtiva. Acho que isso aqui está errado, isso aqui está certo. Elogios também são sempre bem-vindos, é muito motivador para mim. Agradeço demais o carinho. Tá? Então participem. Sim, se vocês se identificarem, se engajem, sabe? Estejam presentes. Compartilhem para aqueles que vocês acham que isso aqui possa ser reflexivo, possa ser bom. Tá? E de antemão agradeço demais aqui o carinho de todos. Tá? Então, gente, até a próxima aula. Fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem, mas como eu sempre sinceramente desejo, fiquem em paz, tá bom? Então, grande beijo, um grande abraço para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!